Eu quero falar com você hoje sobre uma mãe que não tem nem o seu nome na Bíblia, né, ela não é nem falado, não é nem citado o nome dela, mas ela é conhecida como a mãe de Sansão, a esposa de Manoá. Uma mãe também que é muito especial e que muito nos ensina. Pelo pouco da sua história na Bíblia, ela tem uma grande lição para nós. A história dela está lá em Juízes, no capítulo 13, versículos 12 e 13 são os versículos que eu vou me manter, mas depois você pode ler essa história que é fantástica sobre essa esposa de Manoá. A Bíblia diz que um anjo visitou ela no campo, dizendo que ela daria à luz a um filho e que ele seria nazireu, seria santo de Deus. E ali ela foi falar com o seu esposo: olha, o anjo me visitou. E o Manoá disse: olha, quando ele te visitar novamente, você me chama, porque eu quero falar com esse anjo. E ali no versículo 12, a Bíblia diz, no capítulo 13 de Juízes, né? A Bíblia diz assim, que quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Eu quero me concentrar ali nessa primeira parte. Manoá perguntou como é que deveria criar esse menino. Nós, como mães, como mulheres de Deus, precisamos fazer a mesma pergunta ao Senhor. Senhor, como eu devo criar esse menino? Não importa se ele ainda está no seu ventre, não importa se ele já nasceu, se ele é grande, ainda continue perguntando: Senhor, como eu devo criar esse menino? Eu e você tivemos os nossos pais que nos criaram de maneira muito boa, e eu creio, alguns possam ser que não tenham tido uma experiência tão boa com os seus pais. Mas mesmo você que teve uma má experiência, ou você que teve uma boa experiência, mas a partir do momento que você conheceu o Senhor Jesus, aceitou a palavra de Deus como seu manual de conduta, você deve hoje ter no seu coração que a criação que você precisa dar aos seus filhos é a criação que Deus te manda dar, baseada nas Escrituras. Não baseado nos nossos pais, da maneira como eles nos criaram. Hoje nós precisamos estar na palavra, firmados na palavra e, como Manoá, perguntar ao Senhor: como se deve criar esse menino? O próprio Senhor Jesus nos ensina que é do coração, do bom tesouro do nosso coração, que nós tiramos coisas boas, e que do mau tesouro do nosso coração nós tiramos coisas más. A criação dos nossos filhos precisa estar focada e baseada no coração deles. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria, para que Deus possa nos ensinar a olhar para o coração dos nossos filhos em cada uma das atitudes dele. E quando nós temos a palavra de Deus como nosso manual de instrução, nós podemos ter a certeza que os nossos filhos serão bem criados, porque a própria palavra diz lá em Provérbios que ensina a criança no caminho em que ele deve andar. No caminho quer dizer que você precisa estar andando junto com ele, e quando for velho, ele jamais se desviará dele. Mas aí quando o anjo aparece, voltando a essa mãe, o anjo diz para Manoá também, lá no versículo 13, o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Que desafio para essa mãe. Mas todas nós, como mães, temos o desafio de criarmos filhos santos para o Senhor. Lembre-se que quando o anjo apareceu para ela a primeira vez, o anjo disse: o menino será nazireu. O que é nazireu? Santificado, separado para Deus. Lá em 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz que por causa da nossa santidade, os nossos maridos são santificados, mas a palavra ali mesmo, naquele capítulo também diz, se eu não me engano, 1 Coríntios 7,14, diz assim, que os nossos filhos, por causa da nossa santidade, eles também hoje são santos. Por conta da sua santidade, da sua renúncia, seus filhos são santificados. Como mãe, nós precisamos renunciar às coisas deste mundo para que os nossos filhos sejam santos. Como mãe, nós também precisamos nos abster, evitar muitas coisas que podem corromper os nossos filhos. Cuidado com aquilo que você assiste. Hoje em dia nós temos tantas programações que trazem mal ao nosso lar e ainda nos encontramos presas sem nos abster daquilo, achando que aquilo não vai afetar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Não se engane, ouça o conselho do anjo, se abstenha do que é mal, seja santo. Cuidado com as conversas no telefone, nós ensinamos mais com o nosso comportamento
do que com as nossas palavras. Como mãe, precisamos nos abster das más conversações que corrompem os bons costumes. Cuidado com as amizades que não acrescentam, que não edificam, e os seus filhos estão ali ouvindo o que você está falando, ouvindo como você tem agido com as pessoas dentro da igreja, fora da igreja, no seu lugar de trabalho, dentro de casa, a maneira como você lida com o seu esposo. Você ensina muito às suas filhas e os seus filhos sobre casamento, da maneira como você lida com o seu relacionamento. Então, se abstenha do que é impuro, se abstenha do que é errado. E assim você vai gerar, você vai criar um nazireu, um santo de Deus, para cumprir todos os propósitos. Lembre-se que Sansão foi levantado para libertar o povo de Israel. Ah, minha irmã, quando eu e você ouvimos a voz do anjo para criarmos os nossos filhos na doutrina do Senhor, quando nós nos abstemos do que é impuro, do que é sujo, nos mantemos santas, santificadas ao Senhor, os nossos filhos então vão crescer para cumprir o propósito de Deus, de libertar esta geração do pecado, de apregoar a santidade do Senhor e de gerar coisas grandes para o nosso Deus. A minha oração é que Deus te fortaleça para que você possa se abster do que é impuro, para que você possa permanecer santa como Ele é santo. Isso não quer dizer que você vai ser uma mãe perfeita. Eu não sou perfeita, nós não somos perfeitas, mas nós caminhamos para a perfeição. Nós queremos chegar na maturidade de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Queremos chegar na estatura do nosso Deus. E como é que nós fazemos isso? A Bíblia diz, o justo vai brilhando como a aurora, até ser dia perfeito. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, se precisarmos nos arrepender, vamos nos arrepender. E nós sabemos que sempre precisamos. Se precisarmos ali corrigir os nossos filhos, vamos corrigir e vamos de dia a dia, de glória em glória, conquistando as promessas do Senhor para a nossa vida, sempre comparando a sua vida com a palavra de Deus. Ela é o espelho, lembre-se disso. E se você sempre olhar para esse espelho vai te mostrar o que precisa ser consertado sempre. Que Deus te abençoe.